O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixe primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Cleiton, Diácono Valdir, amados irmãos e irmãs, duas palavras eu sintetizaria estas leituras que ouvimos. Primeiro, fidelidade e depois fé. A gente, quando é jovem, a gente é cheio de vigor. A gente faz, a gente acontece, nada vai acontecer. Mas quando a gente envelhece, a gente vai se relaxando. Assim também acontece na vida de fé. Quando a gente se converte, a gente é cheio de força, né? Eu quero falar de Jesus, quero viver essa vida nova que Jesus trouxe e tudo mais. E faz um festeiro danado, mas à medida que o tempo vai passando, que a gente vai envelhecendo, a gente vai abandonando as práticas, vai deixando isso, deixando aquilo, e acaba se perdendo, em vez de se salvar. O reino de Salomão foi esplendoroso, e Deus foi elogiado por causa da sua sabedoria. E com tanta sabedoria que ele tinha, ele não era uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. Sabia muito bem o que estava fazendo. Tanto que Deus o advertiu 2 vezes, dizendo para ele: não dê brecha ao maligno. E ele deu brecha, consentindo com que as esposas as alianças que eram feitas com os reinos vizinhos, quando faziam aliança, davam uma esposa para o rei. E ele foi fazendo aliança com os povos e foi enchendo a casa dele com pessoas de outra tradição, de outra fé, que não a fé no Deus de Israel. Aí a palavra fidelidade, que Salomão devia ter para com Deus. E esse também é um chamado a todos nós, de sermos fiéis também a Deus, porque se nós não formos fiéis, nós vamos cair no mesmo pecado que Salomão caiu. Vamos começar a consentir algumas coisas que mundanas, que profanas, que não faz parte do conteúdo da fé que nós recebemos, e nem o nosso Deus falou sobre isso, ao contrário, Ele nos proibiu, para nossa salvação, de fazermos isto ou aquilo. E é bom nós prestarmos atenção nisso. Aliás, Jesus adverte-nos a respeito dos tempos que nós estamos vivendo. Vigiai e orai para não cair em tentação. Porque o inimigo, ele é muito esperto, ele é muito astuto. Ele se apresenta muitas vezes como uma coisa boa, mas no meio dessa coisa boa está um veneno que depois que a gente bebe, se não tiver o antídoto, a gente morre.
A igreja corre sério risco quando ela se abre demais para o mundo, fazendo com que tudo que é porcaria, vou dizer assim, tudo que não é bom, tudo que é contrário àquilo que o nosso Deus ensinou, vai entrando dentro dela. Nós precisamos modernizar, nós precisamos atualizar. Eu acho que nós já temos um caminho suficiente para saber que, como filhos de Deus, o nosso amor pelo semelhante é o mesmo. E não precisa disso ou daquilo para que a gente ame mais os outros. A própria fé, a própria união nossa com Deus já nos ensina a amar o outro, porque quem diz que ama a Deus e não ama o seu semelhante é mentiroso. Então, nesse sentido, cuidado, muito cuidado, vigiai e orai para não cairdes em tentação. E os dias nossos é de muita tentação, de muita provocação, para que nós abandonemos a legítima fé e passemos a agregar elementos que não comporta e que não convém a nossa fé em Deus, a nossa fidelidade a Ele. Que Salomão, mas Deus, mesmo com Salomão fazendo isso, ainda marca uma tribo por causa da fidelidade de Davi. Davi pecou também, mas ele foi fiel a Deus, ele se arrependeu dos seus pecados. Nós também somos chamados da mesma forma a agir como Davi. Somos pecadores, sim, mas arrependa do teu pecado. Preste atenção. O que você está agregando à sua vida que a sua fé, o ensinamento de Deus diz, não faça, para que não corra risco de perder a sua salvação, de perder a sua identidade como filho de Deus. O segundo elemento que eu falei, que é a fé, é em relação ao mesmo povo pagão que entrou no reino de Salomão e que agora Jesus, ali na divisa, vamos dizer, na divisa do Estado de Israel com os povos pagãos, que na época eram chamados de cachorros. Daí vocês vão entender por que Jesus usou essa expressão. Eram tratados como cães, como animais, né? Não eram gente. Gente era o povo de Israel, o povo que amava a Deus, o povo que servia a Deus, o povo que tinha os mandamentos de Deus na mão, mas o povo que Deus também chama a atenção, porque você tem os mandamentos dos meus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que Deus também adverte o seu povo. E Jesus, nessa situação, encontra essa mulher que, sabendo que ele estava ali, vem ao encontro dele. E começa o diálogo. A minha filha está possuída por um demônio, por um espírito impuro. O que é um espírito impuro? É aquele que não vê as coisas com retidão. É aquele que não faz o que é o querer de Deus, a vontade de Deus. E ela pede a Jesus que liberte a filha dela desse espírito impuro. E ele vai dizer, não é justo que eu tire da mesa dos filhos, o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Jesus veio para o povo de Deus, anunciar a eles primeiro a palavra de Deus. Depois sim, depois de Pentecostes, depois que eles passou pela paixão, morte, e depois que derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, eles foram por todo o mundo anunciar o Evangelho. Mas aquela mulher dá uma resposta inteligente. E eu falo que o cristão é uma pessoa inteligente. Se ainda não atingiu a inteligência, é porque ele ainda permanece na teimosia das suas vontades e dos seus achismos. Ou já está envolto por uma névoa que nem ele percebe a respeito da fé. E Jesus, dizendo para Jesus que os cachorrinhos também comem as migalhas que caem na mesa dos filhos do seu dono. É verdade, Senhor. Eu reconheço a minha condição. Humildade e fé aparece nesta mulher. Eu reconheço a minha condição.
E Jesus, depois do que ela disse, vai dizer: mulher, aqui no texto não diz grande é a sua fé. Mulher, por causa de que tu disses, vai, que a tua filha está libertada do mal que a afligia. Então a atitude que nós precisamos ter para com Deus, essa atitude sincera e verdadeira dessa mulher. Eu sei da minha condição, mas eu busco as migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? Como o cachorrinho faz. Olha que coisa bonita para a gente refletir no dia de hoje. O Salomão, que permite que entre todo tipo de crença em deuses que não são deuses. Por isso que Deus proíbe. Porque se os deuses pagãos que tinham não eram deuses, quem seriam eles então? Senão os demônios. E Deus fala assim: você não pode servir a Deus e ao demônio. Fidelidade a Deus. E no Evangelho, essa confiança em Deus, que leva esta mulher a fazer a experiência, antes do tempo, da graça que Jesus trouxe para o seu povo, para a sua comunidade, e que ela, então, depois de acolher da palavra de Deus, pudesse comunicar a todas as nações, como hoje é feito. Nós fazemos parte do povo de Deus. Pelo menos dizemos que somos batizados, crismados, casados na igreja, consagrados e etc. Preste atenção. Como eu estou vivendo hoje a minha fé? Quais os elementos estranhos à minha fé estão entrando na minha vida? Eu estou consentindo com que eles entrem na minha vida. Porque enquanto a gente é recém-convertido, a gente é cheio de vigor. Mas vai passando o tempo, a gente vai relaxando, e vai permitindo coisas que antes a gente abominava. Eu já vi muito isso acontecer. Eu servi tanto a igreja, fui tanto tempo ministro da Eucaristia, eu ajudei tanto em pastoral, agora quero viver a minha vida, né, despreocupada com isso, e eu quero fazer o que eu quero. É o filho pródigo que sai de casa e quer viver a vida que ele não pôde viver na casa do pai, achando que aquilo ali fosse a sua realização, a sua plenitude. A palavra de Deus continua sendo proclamada e anunciada. O que Deus espera de mim e de todos nós? Fidelidade, humildade e fé. A Ele seja dada a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém.